previsto na Constituição Federal. A saúde é um direito de todos, porque sem ela não há condições de uma vida digna. E é um dever do Estado, porque é financiada pelos impostos pagos pela população. Para que o direito à saúde seja aplicado na prática, é preciso que o Estado crie condições de atendimento que alcancem a todos e garanta tudo o que necessitem. O Repórter Justiça de hoje mostra de quem cobrar e o que fazer caso esses direitos e deveres não sejam respeitados. Em busca de atendimento, o paciente está lá no hospital, mas às vezes é como se não estivesse. Terrível, o atendimento é péssimo. Você fala com as enfermeiras, elas ficam invisíveis. Você fica invisível para elas, sabe? Você está falando, elas viram as costas e vão embora. Não te dá nem atenção. E é de atenção que o paciente precisa. Nós precisamos humanizar essa relação médico-paciente, porque também isso é um perigo para a sociedade. Daqui a pouco nós estamos numa cultura do seguinte: não deu certo, eu vou na justiça e simplesmente entro com uma ação contra o médico indenizatória. Sim, mas é a relação humana. Ela vai ficar mecanizada, como eu vou numa concessionária e compro um carro? Eu não estou falando de um carro, estou falando de uma relação aqui em que a minha saúde, a minha integridade física, mental, emocional, ela está em jogo. Eu preciso desse profissional mais humanizado para que eu tenha qualidade, eu tenha confiança também nesse médico. Essas coisas nós precisamos discutir efetivamente no país. Mas muitas vezes não é só a falta de médicos interessados em trabalhar no serviço público. Especialistas como os da pediatria, por exemplo, com 42 anos de experiência na profissão, o cirurgião-geral José Luiz Mestrinho é enfático. O problema pode estar numa demanda no lugar errado. Seria preciso levar esses pacientes de volta para os postos e centros de saúde. A pessoa fica imaginando que o que está fazendo falta é médico, às vezes, no pronto-socorro. Às vezes o problema não é esse. O problema é o porquê que o paciente está no pronto-socorro. É preciso que as pessoas tenham noção do que significa um pronto-socorro. Qual é a demanda que um pronto-socorro pode atender. Então, cria uma grande pletora de pacientes dentro de um pronto-socorro. Se você fizer, como feito anteriormente, uma seleção de pessoas, você não é pronto-socorro. Acontece que a rede pública de saúde não atende a pessoa que não é pronto-socorro lá no ambulatório. E ele sai dali com um pedido de encaminhamento. Isso não é triagem. Sai no pedido de encaminhamento para ir aí a um centro de saúde, chega lá e não consegue marcar. Então volta todo mundo novamente a um pronto-socorro e o pronto-socorro fica superlotado. Na teoria, quem vai a uma unidade de saúde, seja particular ou pública, espera encontrar, no mínimo, médicos disponíveis. Mas a realidade no Brasil é outra. Falta tudo, falta pessoas para atender melhor. Aparece ali, chama uma lista de gente, demora mais de 40 minutos lá para dentro, depois voltam de novo. Falta um atendimento prioritário à população. Se falta, é porque a lei maior do país pode não estar sendo cumprida à risca. A previsão dos direitos do cidadão está lá. Então, o direito à saúde ele está presente em vários dispositivos da Constituição. O direito à saúde em relação à saúde no trabalho, ao meio ambiente do trabalho, em relação a um salário mínimo que dê condições para a manutenção da saúde. Está presente também na ideia de dignidade da pessoa humana, que é uma ideia chave, uma ideia mestra da nossa Constituição. Um acesso à saúde e à educação, eles são requisitos para uma vida digna. Então, a saúde está espalhada na Carta Magna como um direito fundamental, como um dos mais importantes. E no que diz respeito a quem deve prestar, a responsabilidade primária é do poder público. A Lei 8.080, de 1990, reforça o que está na Constituição. É a principal norma reguladora da saúde no Brasil e serve de orientação para várias outras legislações relacionadas ao assunto. O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, perguntou à população qual é o maior problema do sistema de saúde no país. Em primeiro lugar, 58,1% dos entrevistados disseram que faltam médicos. 35,4% mencionaram que a demora para ser atendido é um problema sério. O terceiro motivo que incomoda quem usa o SUS é a espera para se conseguir uma consulta com um especialista.
situação percebida por 33,8% dos entrevistados. A pesquisa, que integra o Sistema de Indicadores de Percepção Social do IPEA, ouviu 2.773 pessoas em todo o país. Uma dor, um alerta de que uma doença se instala. O que poderia sensibilizar quem está do outro lado do balcão e que parece não perceber o sofrimento de quem está ali, vulnerável, doente? Pior ainda, e quando quem precisa de atendimento consegue, mas acaba vítima de um procedimento errado? É absolutamente anormal, isso não pode ser banalizado, que todas as semanas alguém morra vítima de erro médico no Brasil ou em Brasília. É absolutamente anormal uma mãe com uma filha com alergia levar no hospital público de Brasília e aplicar uma dose de adrenalina de 3 ml e essa criança morrer. Nós precisamos ter um sistema de saúde que seja condizente com as necessidades da população e com a capacidade do Brasil. O Brasil não é de fato a sexta maior economia, então tem que propiciar um sistema de saúde decente, público e privado. E hoje isso não acontece. Mas enquanto esperamos por esse modelo de sistema de saúde mais digno, as filas aumentam nos hospitais, a espera pelos médicos também, até que seja tarde demais para algumas pessoas. Ou até morrer, né, na fila. Quando ele morrer na fila, aí acho que ele chama e vem correndo, fazer aquele alvoroço todo, só para dizer que não morreu na cadeira esperando. O sistema de saúde brasileiro é um dos maiores do mundo. É conveniado a hospitais públicos, particulares e universitários. O Brasil tem hoje 6.888 estabelecimentos de saúde. São 7 hospitais federais ligados ao Ministério da Saúde. São 1.088 hospitais especializados. O número de hospitais gerais chega a 5.193. O Brasil conta atualmente ainda com 142 prontos-socorros especializados e 463 prontos-socorros gerais. É fundamental no Brasil fazer uma revolução da saúde. Mas essa revolução não é uma revolução empresarial, não é uma revolução gerencial, é uma revolução de direitos. É necessário que o Sistema Único de Saúde seja também um sistema universal, ou seja, que ele tenha abrangência e tenha, digamos, eficiência. Nós já vemos avanços em alguns campos de décadas para cá, mas a dívida que o Brasil tem com sua população, especialmente mais pobre, ela é imensa. Nós temos décadas de exclusão de participação, de tutela de direitos no que diz respeito à saúde. E veja a seguir, saiba o que fazer se houver algum problema com os planos de saúde. Eu volto em instantes. Diante do caos da saúde pública, milhões de brasileiros recorrem aos planos de saúde, em busca de rapidez no atendimento, facilidade para marcar consultas, mas não escapam dos transtornos. Muitas vezes, o beneficiário tem atendimento negado quando mais precisa. Rede extensa, abrangente, mas a população não consegue um atendimento que possa ser considerado adequado. Vice-presidente do Conselho Federal de Medicina, representante de uma classe que vive dentro dos hospitais, Carlos Vital Correia Lima acredita que é preciso mais dinheiro e melhor gestão. Precisa-se mais financiamento. Nós temos um financiamento inadequado. Nenhum sistema único de saúde pode ser assim considerado se o Estado não bancar pelo menos 70% do gasto sanitário total. No Brasil, essa despesa do Estado não chega a 45%. Depois, gestão qualificada. Apesar do orçamento ser pequeno, nós temos todo ano, nos últimos 5 anos, tivemos 36 bilhões de reais no orçamento da saúde que não foram realizados. Só o ano passado nós tivemos 11 bilhões de reais que não foram realizados. Não foram realizados porque os gestores, sobretudo municipais, não sabem elaborar projetos, vir buscar a verba que está disponível para a realização assistencial. Então tem que haver capacitação da gestão, tem que haver controle e avaliação eficaz para não haver desvios. Mas quem não consegue ser atendido pode buscar os seus direitos. Se for um trabalhador com carteira assinada e representação sindical, aí o suporte já está disponível.
poucas pessoas sabem disso. Um trabalhador rural, um trabalhador urbano, um operário, ele tem o sindicato que deve, por meio do seu corpo de advogados, do seu corpo de dirigentes, acionar os poderes competentes. Além disso, qualquer cidadão, independente de vínculo trabalhista, bastando ter a condição de cidadão, ele pode procurar as autoridades, digamos, responsáveis. No Ministério Público Federal, no Ministério Público do Trabalho, nós temos também essa digamos, atividade especial. Faz parte da nossa obrigação, ou seja, de integrantes do Ministério Público, de integrantes do Poder Público, conseguir meios para que essa prestação chegue à população. Para escapar das falhas no sistema público, o paciente busca a rede suplementar. Os dados mais recentes da Agência Nacional de Saúde Suplementar, que regula a operação dos planos de assistência médica, mostram que em 2011 o mercado de planos de saúde faturou 83 bilhões e 400 milhões de reais, um crescimento de 11,7% se comparado ao faturamento do ano anterior, 2010. Até os primeiros 3 meses do ano passado, as operadoras já tinham quase 48 milhões de beneficiários. No ano 2000, eram 30 milhões e 700 mil beneficiários. Os lucros das empresas parecem não ter se revertido em qualidade de atendimento para quem paga caro pelos planos de saúde. Em julho do ano passado, a ANS, a Agência Nacional de Saúde Suplementar, suspendeu a venda de 268 planos de saúde que eram comercializados por 37 operadoras. O motivo? Desrespeito a prazos de atendimento a pacientes, o que está previsto na Resolução Normativa número 259. Em apenas 3 meses, entre março e junho de 2012, a ANS recebeu 4.682 reclamações de pacientes contra os planos de saúde. Os planos tiveram 3 meses para cumprir as determinações do órgão. Para este médico, o Brasil já não pode mais viver sem os planos de saúde. A ausência deles sobrecarregaria o sistema público. A saúde suplementar tem praticamente 50 milhões de pessoas sendo atendidas. 50 milhões de pessoas sendo atendidas. O SUS, teoricamente, por determinação constitucional, tem que atender os quase 200 milhões do Brasil. Imagina você, se esse pessoal que está na saúde suplementar migra, porque não tem condições de pagar esses planos de saúde mais, para o SUS, o que é que vai acontecer? Caos total. Se de um lado é o cidadão quem reclama, do outro, os próprios médicos, aqueles que são credenciados pelas operadoras para atenderem pelos planos, dizem que se tornaram quase reféns dessas empresas. O lobby é forte. Porque na hora que as entidades médicas se reúnem para dizer nós não vamos atender a esses planos, o camarada vai dizer com uma razão dele, disse, companheiro, eu tenho filho para pagar, estudo, tenho mulher para sustentar, tenho comida para botar dentro de casa. Se eu deixar de atender, eu vou ganhar de quê? Se eu só tenho um outro emprego, eu não tenho mais nenhum emprego, eu larguei aquela rede pública para me dedicar a atender convênios. Na opinião do professor de Direito da Universidade de Brasília, Cristiano Paixão, a lógica de mercado, de lucro, pode ser o grande entrave para que os planos de saúde ofereçam um serviço de qualidade. A ideia de um sistema público é uma ideia de um sistema que pense no cidadão, no beneficiário. É uma ideia de uma coisa pública que não é de ninguém, é de todos. Essa é a ideia da coisa pública. É muito difícil compatibilizar isso com o mundo empresarial, que é um mundo em que se permite a busca do lucro, se permite a redução de custos. É um erro achar que o usuário está coberto por um plano de saúde só porque paga por ele. Deveria, mas não funciona assim na prática. Quer um exemplo? Às vésperas do último Natal, Marcos, de 13 anos, passou mal com fortes dores no abdômen quando estava na casa do tio, o advogado Tito Sena. Foi o início de um calvário para a família e um susto para o adolescente. Eu senti medo, né? Eu ficava com medo, minha mãe estava chorando. E todo mundo desesperado, meu tio correndo para um lado com processo, meu pai correndo para o outro.
E aí eu ficava desesperado, eu ficava chorando e tal. Depois de algumas consultas, a família do garoto descobriu que o diagnóstico de gastrite estava equivocado. Marcos precisava, com urgência, ser submetido a uma cirurgia de pâncreas, mas a operadora do plano informou que a cirurgia não poderia ser feita por causa do período de carência. Entrei em contato com o médico, ele disse, olha, essa cirurgia tem que ser feita. Perguntamos se poderia aguardar esses 5 dias da carência para que pudesse ser realizada. Ele falou que não, que havia um risco iminente mesmo de morte. Se eles se preocupassem, o plano de saúde não visasse tão somente o lucro e respeitasse o que está imposto na lei, não haveria problema nenhum. Porque existia, como eu falei, existia um laudo em que estava caracterizado a emergência. Sem o suporte do plano de saúde, a família decidiu recorrer à justiça para salvar a vida do adolescente. Foi quando nós sentamos e eu fui preparar uma ação culminatória para que houvesse essa cirurgia, né? E a liminar foi sair 7h30 da noite, autorizando a cirurgia dele. E, graças a Deus, na segunda-feira, ele conseguiu houve a realização da cirurgia dele. E no próximo bloco, a luta por uma saúde melhor no Brasil. Até já! Conheça agora histórias de pessoas que perderam filhos, mas encontraram forças para lutar por uma saúde melhor no país. No mundo do direito, nós temos vários níveis de liberdade. A liberdade individual, a liberdade empresarial, a liberdade de grupo. E aqui nós temos uma nítida necessidade de restringir a liberdade empresarial para colocar em primeiro lugar a vida, o direito à vida. Então, uma empresa que vai atuar no ramo de saúde, ela tem que saber que ela não está lidando com compra e venda de objetos móveis, de bens de consumo. Ela está lidando com vidas humanas. Então, ela tem que se submeter, e isso é o comando da nossa Constituição. Mesmo assim, para o sistema suplementar de saúde, as famílias brasileiras já entenderam. A vida tem o peso de algumas moedas. Em janeiro do ano passado, Duvanier Paiva, secretário de Recursos Humanos do Ministério do Planejamento, viveu o sofrimento de não ser socorrido. Infartado, ao procurar o terceiro hospital, não resistiu. A investigação do caso mostrou que os hospitais exigiram o chamado cheque-calção para fazer o atendimento. As unidades de saúde não eram credenciadas pelo plano que atende a servidores federais, o GEAP. O secretário morreu porque não tinha em mãos um talão de cheques. Só que nesse caso, a Agência Nacional de Saúde Suplementar concluiu que não houve negativa de atendimento por parte do plano. Mas a Justiça ainda pode responsabilizar os hospitais. A Lei 12.653 acrescentou o artigo 135-A ao Código Penal, que proíbe estabelecimentos de saúde de exigir cheque-calção, nota promissória ou qualquer garantia e ainda preenchimento prévio de formulários como condição para o atendimento de emergência. A pena para quem desrespeitar a norma é de detenção de 3 meses a 1 ano e multa, e ainda aumentada até o dobro se da negativa de atendimento resultar lesão corporal de natureza grave e aumentada até o triplo se resultar em morte. Em outro caso, Paulo Guilherme viveu a dor de ver a filha ter o atendimento negado porque o plano não era credenciado pelo hospital ao qual ele recorreu. Nossa, ela com o diagnóstico que ela teve, gravíssimo de coqueluche para uma criança de 2 meses e 10 dias, era para ter entrado com antibiótico imediatamente. A médica me escreve no relatório médico, isso ela escreveu, carimbou e assinou. Se mãe da criança não tem convênio com o hospital, não tinha raio-x no pronto-socorro, por isso, vírgula, não fiz raio-x nem exame de sangue. Ela escreveu. É a tal da desumanização e banalização da morte. É efetivamente isso. Não deu outra. 2 dias depois, minha filha faleceu. As histórias de famílias que perdem parentes por supostas negligências médicas e de atendimento de saúde se multiplicam pelo país. Algumas vítimas desse sistema se enchem de força e se dedicam a mudar a realidade.
sabem exatamente o que é preciso fazer. Combater essa mercantilização absurda no sistema de saúde, essa desumanização, essa ideia de que a saúde é um lugar para ganhar dinheiro. Não é, definitivamente. É errado, porque se é um lugar para ganhar dinheiro, não é um lugar para cuidar de pessoas, não é um lugar para cuidar de vidas. E é exatamente isso que está na base. O presidente da Embratur, Flávio Dino, perdeu o filho Marcelo Dino, de 13 anos, no ano passado. Tinha muitos amigos, era muito querido na família, na escola. E tinha asma, como milhares ou milhões de crianças e adolescentes. Uma asma que era tratada, acompanhada, ele tomava medicamento. No dia 13 de fevereiro de 2012, ele teve uma crise muito forte na escola e a mãe dele foi chamada na escola, encontrou consciente, falando, orientado, ele estava bem, mas como a crise tinha sido forte, nós achamos que era o caso de levá-lo ao hospital para uma consulta. Nas 20 horas que ele ficou internado, sempre tranquilizando a nós todos, dizendo que ele estava bem, de fato ele estava muito bem. Às 6 horas da manhã, uma auxiliar de enfermagem aplicou um medicamento. Esse remédio deflagrou uma crise, uma parada respiratória. A médica finalmente chegou depois de 4 ou 5 minutos, depois de chamada 2 vezes. Meu filho já estava todo roxo, cianótico. Meu filho já estava numa crise circulatória, chamada bradicardia, e acabou morrendo na nossa frente. Ainda não houve uma definição da justiça em relação ao caso, mas para que outros pais não passem por essa situação, Flávio Dino e o amigo Paulo Guilherme criaram a ONG Vidas. A dor das famílias acaba, muitas vezes, levando ao próprio abandono dos processos, porque a gente não vai advogar para as famílias, não é isso, mas a gente vai acompanhar uma espécie de observatório para mostrar que um processo desse decorrido 3, 4, 5 anos, a dor da família é tão avassaladora que ela própria às vezes diz assim, bom, eu não tenho mais interesse nisso. E acaba ficando por isso mesmo, né? Fica no terreno da banalidade. O objetivo principal é orientação às famílias. O que nós temos detectado? Há o erro médico, há o evento morte ou sequela irreversível, ainda que ela seja reversível, mas é um caminho muito doloroso para as famílias e as famílias não sabem efetivamente como agir. Elas não sabem nem a quem procurar. Peço ajuda de quem? Ministério Público? Elas não sabem que existe Ministério Público nem para que serve. A delegacia, elas não sabem que a delegacia pode investigar a morte suspeita de um parente, de um filho, de uma esposa, o que seja. Então, um primeiro passo é orientar essas famílias. O segundo passo é discutir mesmo a saúde. Nós temos problema de poucos médicos no país, esses médicos são mal distribuídos pelo país, nós temos problema de formação desses médicos, há ensino de qualidade efetivamente no país, essas coisas nós precisamos discutir. O Repórter Justiça termina aqui. Quer participar do programa? Então escreva pra gente e envie a sua sugestão. O nosso e-mail é repórter.justiça@stf.jus.br. Semana que vem tem mais um tema do seu interesse. Até lá!